Autoestima e carreira, dois temas de interesse geral, né? Que estão super relacionados. A autoestima é um fator fundamental para o sucesso da carreira profissional. Quando uma pessoa tem confiança e acredita em suas habilidades, ela se sente capaz de enfrentar desafios e buscar oportunidades que possam levá-la ao crescimento profissional. Já a autoestima baixa leva à insegurança, dificuldade em lidar com críticas e desafios e até mesmo autossabotagem. Então, bora conversar um pouco sobre autoestima, carreira e crenças limitantes. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa alvorada. Eu sou Juliana Mendonça e esse aqui é o Empreende Delas, um podcast maravilhoso sobre negócios criados, impulsionados, administrados ou impactados por mulheres. A cada semana, as entrevistadas que passam por aqui contam pra gente um pouco da história de suas vidas e de seus negócios. Então, fica aí com a gente, assiste ou escuta até o final, porque, claro, teremos dicas de negócio imperdíveis por aqui. E dicas de vida também, vocês vão ver só. Recadinho pro YouTube, não pode faltar. Quero o pacote completo, gente. Inscrição no canal, curtida, comentário, tudo. Hoje eu tô querendo tudo. Para quem prefere o áudio, procura aí a Orelo, que é uma plataforma brasileira que remunera os criadores de conteúdo. Então, faça esse favor, não só para mim, tá? Mas para todos os podcasters que você conhece, todos os projetos que você acompanha, porque já é uma forma de apoio. E por falar em apoio, muito obrigada aos apoiadores que me dão uma forcinha a mais lá no Apoia-se. Para saber como apoiar também, vai lá do site apoia.se/empreendedelas e deixe a sua contribuição em qualquer valor. Ou então clica no link que está aqui no alto da tela, que eu deixei uma explicação bem rápida para vocês. E agora vamos à nossa conversa de hoje com Samantha Souza, ou Sá Souza. Nascida em São Paulo, tinha o sonho de morar fora. E eu não vou dar spoiler do resto da história, não. Ah, vai escutando para saber o que aconteceu. Ela veio de um contexto de não conhecer ninguém até se tornar professora de yoga de famosas, como Juliana Paz, Tata Werneck, Maria Luísa Jobim, Giovanni Banchi, Carolina Ferraz, entre algumas outras celebridades que até então ela só conhecia pela televisão. Ela cresceu com vários padrões de pensamentos bem enraizados sobre dinheiro, prosperidade e abundância, dos quais só conseguiu se libertar recentemente. E ela contou os detalhes dessa jornada para gente. Vamos lá. Oi, Samantha, seja bem-vinda ao nosso espaço de trocas de ideias, de negócios, de experiências, de tudo mais que a gente quiser. Tudo bem com você? Tudo bem, obrigada por me receber. Ah, eu que agradeço, né, por tirar um pouquinho aí do seu tempo para vir aqui, né? Vim aqui, sem vir Né? aqui, Duas assim, mães fazendo a dança virtualmente. da cadeira que ninguém Pois vê é, para poder fazer as coisas acontecerem, né? Ninguém sabe como que foi exatamente. esse trabalho invisível nosso. Só a gente, né, que sabe, ó, Ó, a peleja que é, né? Bom, mas então vamos, né, vamos começar aí já. Ó, eu também adorei, a gente conversou um pouquinho aqui antes, né? E a gente falei, não, não vamos conversar muito, não. A gente gosta é, da surpresa, gosta de saber. Então, eu sei que essa história aí tem muito pano para tem manga coisa aí, interessante, tem coisa muita coisa. interessante. Então, vamos lá, começa então se definindo pra gente. Por favor, quem é? Se Quem é Samantha definindo, Souza? meu Defina-se. Deus! Caramba, eu tô fazendo terapia há um ano desde que eu fui diagnosticada com, né, com questões de saúde mental e tudo mais, então eu tô num resgate da minha essência mais pura. Eu andei me perdendo no meio do caminho, né? Eu acho que eu andei vestindo muitas camisetas, muitas máscaras que eu achei que me definia. Então, eu tô num resgate da minha essência mais pura. E eu acho que a Samantha, nessa essência mais pura, ela é aquela que ajuda, ela quer demais ajudar, sem ter muitas expectativas de troca. Gostei, viu? Então, o que tá aqui, olha, você pega essa informação que eu tenho e você faz o que você quiser com ela e é isso. Adorei, que eu acho que também é o que me move e também é o que me ajudou a sair, não sair, né? A trabalhar assim mais a minha saúde mental, digamos assim. Sim. É, Uhum. pois é. Mas então,
Vamos lá, conta pra gente então um pouquinho da sua história. Fala da sua formação, Uhum. um pouquinho da sua carreira, como é que foi a sua história? Tá. Eu sou professora de yoga e terapeuta e podcaster também. Eu tenho um podcast voltado 100% para o empoderamento dos professores de yoga. E a minha história com o yoga começou em 2006, quando eu morava nos Estados Unidos. Eu tinha ido para fazer um intercâmbio e, e eu estava numa fase de querer me sentir pertencente a um grupo, né? Eu cheguei num país que não era o meu, num idioma que eu não conhecia, mas eu tinha um foco. Eu vou aprender a falar inglês, vou evitar a todo custo brasileiros. Depois de um ano, eu volto para o Brasil com o inglês arrasando e começo a trabalhar com cruzeiro marítimo. Vou viajar o mundo e ganhar em dólar. Cara, Ai, que ideia plano boa. perfeito, plano perfeito. Só que o que Sonho. aconteceu? 2 meses depois que eu cheguei nos Estados Unidos, era na época do Orkut ainda. A primeira noite que eu saí, assim, eu não sou da noite, eu não sou, né, da balada, eu sou uma senhora, de alma, eu sou uma idosa, eu gosto de ficar quietinha, de pijama, de meia em casa, eu sou muito difícil para sair. Eu saí e conheci meu marido. Isso foi em Ah, 2006. Aí eu tava numa ah, balada com brasileiras, e aí a aquelas que você gente não se queria nem conhece. ver, né? Aquelas que eu Não não quero queria nem ver. saber. Aí eu conheci meu marido, assim, eu vi um cara Mas ele é lindo, eu brasileiro? brasileiro. Ah, Aí, aí a gente estava lá na balada, pá, eu e as meninas, elas não eram minhas amigas, a gente estava criando, né, saindo do virtual, indo pro mundo físico, isso em 2006. uhum. E aí eu vi um cara lindo e eu falei assim, caramba, que cara gato. Aí eu vi duas meninas com ele, eu falei, ah, óbvio, é gay, só pode ser gay. Que homem sai com duas mulheres na balada? O cara é gay, Ou óbvio que é então gay. já tá pegando as duas. É, eu falei, ou ele tá pegando uma delas, a outra ainda tá ali de vela, tentando encontrar alguém. A minha sorte é que ele não era nada gay. E aí ele chegou em mim, papapá, mas ele já morava lá há muito tempo. Ah, tá. Então, ele era um brasileiro meio americanizado, então, assim, ele não tinha as atitudes que eu esperava de um brasileiro. A gente não ficou na primeira noite, mas ele pegou meu número. Eu sei que na primeira semana a gente já estava namorando, e aí, sei lá, 5 dias depois que a gente se conheceu, ele já me chamou para ir para um cruzeiro no Caribe, com tudo pago. Eu não paguei nada, nada, nada. Gente. E aí, eu era au pair, né? Eu era babá Ah, de crianças americanas. Eu cuidava de dois meninos de 3 e 5 anos na época. E aí eu deixei eles na escola, e eu sempre fui muito conectada com a minha intuição. Deixei eles na escola de carro, e aí, na época era um negócio chamado MapQuest. Você digitava o endereço do ponto A ao ponto B na internet, e você tinha que imprimir o papel e dirigir. Então, em vez de você ter aquele mapa gigantesco, você tinha vire aqui, vire ali, vire aqui, vire ali. Só que se hum, você perdesse o vire aqui, vire ali, aí já lascou, não tinha nada para perdeu a recalcular. sequência. E numa dessas, aí eu desencanei. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a dirigir e me perder de propósito até o momento que a minha intuição falava assim: agora volta. Porque dessa maneira eu me via obrigada a pedir informações para pessoas diferentes, eu tinha que treinar a minha escuta. Ah, tá. Como é que eu chego em tal ponto? Como é que eu chego em tal ponto? E numa dessas, eu vi um grupo de mulheres com um tapetinho, que na época eu não sabia o que era, entrando num lugar. Eu literalmente parei o carro e segui. Fui ver o que que elas estavam fazendo. E era um estúdio de yoga, consegui fazer uma aula naquele dia. Aham. Ah, pera, aí Achei isso um. já era que ano? Você estava há Ainda quanto tempo lá? 2006. Ah, foi Não, tudo assim. 2006. Tudo, Ah, tudo, tudo, tá. né, tudo ali no Aham. comecinho. Eu cheguei em junho de 2006 e eu conheci o Mika, meu marido, atual marido, em agosto de 2006. Então a gente tá junto Nossa, foi desde super então. rápido. Aham. Desde então, é. E aí o dono do estúdio deixou eu fazer uma aula e não sei o quê. Eu achei um porre, eu achei um saco, mas uma coisa fez eu querer continuar. Hum. Foi uma aluna específica, eu lembro até hoje, magrinha, loira, toda definida, e ela fazia umas posturas invertidas. E eu Hum. falei, eu quero aprender a fazer essa merda. Ah, eu quero. Eu vou aprender a fazer. Isso aí vai ser o meu foco de vida enquanto eu estiver aqui. Me matriculei durante 6 meses. Eu falei, gente, o que que eu fiz com a minha vida agora? Eu detestei esse negócio.
Me matriculei com Muito 6 meses, comprei louca. um tapete zerado. Aí, enfim, esse foi o começo da minha história, e aí eu não tinha dinheiro suficiente para cancelar a minha, o meu plano. Então, eu deixei ele acabar, e aí eu assumi o E comportamento da frequentou sedentária. direitinho. Mais ou menos, mais ou menos. Ah, Mas assim, aí acabou, eu falei, agora eu vou ser sedentária, agora eu vou comer todos os doces americanos que eu sempre quis comer, eu não fazia nada. mas e a invertida, Ai, aprendeu? eu ia fazendo no quarto sozinha, me machucava, caía, tentava de novo, enfim. A Ah, invertida eu aprendi. Mas o resto do yoga, para mim, era um saco. Aí o que aconteceu? Ele é de uma família de viajantes, então a coleção da família do Mikael é quem tem mais carimbo no passaporte. O pai dele atualmente está, acho que no Japão ou na Coreia. Ele foi passar o carnaval lá com a namorada. E aí eles ficam competindo para ver quem tem mais carimbos no passaporte. O pai dele já visitou, acho que 170 países, uma coisa assim. E o pai dele teve a linda ideia de falar: cara, vou para a África, vou passar 9 meses lá, vou morar num carro, vou conhecer gente. 18 países, assim, numa leva. Ai, que Aí meu inveja, marido eu falou assim: queria. eu quero. Aí eu falei: oi? Como assim eu quero? E nisso a gente já tava morando junto. Peguei minhas coisas, comecei a morar com Calma, ele, me papapá, papapá. contextualiza no tempo agora. Isso aí era que ano? E isso tudo, né, 2007 a gente começou a morar junto, os pais dele, o pai e a mãe voltaram para o Brasil, em algum tempo eles se separaram, do- Ah, corta para 2009. sim. Então eu Tá, estava sedentária assumida há 2 anos e meio. tá. Aí ele inventou que ele queria passar 9 meses na África. Aí eu falei, então, querido, deixa eu te falar uma coisa. Como é que você tem um sonho e eu não faço parte dele? Porque eu tive tão pouca autoestima na minha vida, na minha adolescência principalmente. Eu não fui uma garota que teve muito bullying, mas as minhas experiências afetivas, elas tinham um prazo de validade. Então, elas basicamente com 3 meses acabavam. Quando deu 3 meses com o Mikael, eu já fui me preparando, né? Falei, querido, eu não sei se você tá sabendo, mas tá pra dar aqui a validade. Tá dando aqui, ó. 3 meses, Tá tá dando meu marcando no meu prazo. relógio. Olhei aqui na minha agenda, tá dando 3 meses. Agora tá bom pra você me dar um pé na bunda, porque eu tô segurando aqui. Ele, não sei do que você tá falando, porque eu realmente te amo. Pá, 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 pá. Eu falei, querido, não me envolve. Tem uma coisa errada. Tem uma coisa Enfim, errada aí aí. deu super certo, papapá. Aí ele veio com essa. Então, eu fui aprender o que é o Você falou, viu? amor. Sabia que tinha uma coisa errada. Pois é. Eu fui aprender o que era o amor afetivo mesmo entre um casal com ele. Até então eu nunca tinha me sentido completamente amada. Eu não tinha descoberto o que era o amor. Eu não sabia o que era ser valorizada por quem eu realmente era. Tipo, ele me aceitava por quem eu era mais do que eu mesma. E eu aprendi muito sobre isso com ele. E aí um dia, só que eu fui me apegando. Eu fiquei completamente dependente dele emocionalmente. Então, as minhas amigas falavam: Sá, a gente tá indo para X. Ah, eu só vou se o Mikael for. Ah, eu só vou se o Mikael for. Se o Mikael não tem como ir, então eu não vou. Então, as minhas amigas quase não me viam sozinha, porque tudo eu tinha que incluir ele. Até o momento que este senhor disse que ia para a África por 9 meses. Aí eu falei: você só pode estar de sacanagem com a minha pessoa. E não tinha WhatsApp naquela época. Não Pois é, tinha. mas aí nesse ponto você era au pair ainda? Eu trabalhava como babá, eu já tinha conseguido o meu visto de estudante. Ah, sim. Aham. Enfim, e aí ele foi, ficou 9 meses, e foi aí que um Ah, e ele dia eu tava. foi, então. Ele Ele foi, foi e ele você foi, continuou lá. foi, foi, eu fiquei. Morei com uma amiga na época que, infelizmente, depois a nossa amizade não deu certo, a gente nunca mais se falou. E aí, é, durante os 9 meses, teve um momento no começo em que eu chorava demais, demais, demais. Eu lembro muito bem. Eu rezei tanto, eu falava, Deus me ajuda, universo, sei lá, alguém me ajuda. E eu fui dormir. Eu adormeci de tanto chorar, da dependência emocional que eu tinha dele. E Uhum. eu acordei com a palavra yoga na minha cabeça. E eu, sem pensar, fui exatamente no mesmo estúdio e
os valores já tinham mudado, mas o dono fez as mesmas condições de 2006 para mim. A aula que eu fiz aquele dia era como se eu tivesse, é como se eu tivesse, eu me tornei o meu próprio BBB, eu me via fazendo a aula, eu me vi meditando, eu me vi num momento de relaxamento. E ali eu percebi que eu tinha tantos sonhos que eram meus e que ele não fazia parte ativamente desses sonhos, mas que isso não influenciava no que eu sentia por ele. E aí meu pensamento foi: esse cara me ama. Ele pode estar na África, mas esse cara me ama. Aí tudo mudou. Gente, Aí mas que eu coisa boa que ele fez por você, né? foi, Sem saber. ele continua É, fazendo, mas não, graças mas a digo Deus. nesse momento, porque como, Sim. né? Oh, que doideira, vai. Mas siga, siga. Não queria E interromper. aí, enfim, e aí eu comecei a realmente a praticar yoga assiduamente, Só mais uma pelo outra menos coisa que eu pensei aqui, pra você ver como que o momento faz diferença também na nossa vida, né? O momento das muita, coisas acontecerem, porque você já tinha procurado, já muita. tinha ido e não deu esse. Então, por exemplo, quem fala, yoga não é pra mim. Cara, yoga é pra todo mundo, tanto é que isso é um tema que eu quero abordar mais pro final. Yoga é pra todo mundo, mas às vezes você não dá clique com aquele professor, ou com aquele estilo de prática, ou com um momento da sua vida que não tá dando clique. E tá tudo bem, tá tudo bem. Dê uma segunda chance, dê uma terceira chance. Você não tem que mudar toda a sua vida por causa da prática. Tenta incorporar os ensinamentos e o estilo de vida do yoga dentro da sua realidade. Você não precisa ficar usando japamala, você não precisa ficar cantando mantra todos os dias, você não precisa só vestir branco, você não precisa deixar de comer carne, nem parar de tomar seu vinho, e muito menos parar de usar os seus negócios. Você não precisa. Não precisa, ninguém é mais ou menos yogi por causa disso, né? O que a gente está tentando desconstruir atualmente é que a- o melhor yoga, não sei se talvez não seja nem a palavra o melhor yoga, mas a melhor prática é aquela que não vai mexer na tua qualidade de vida, né? Se você não está pronto para se desapegar de certas coisas, você não precisa fazer da noite para o dia. Pode ser gradual. Fala que você tem que ser vegetariano por causa do yoga. Que se você não for vegetariano, você não é um yogi de verdade. Balela, eu sou vegetariana desde os 13 anos, não tinha yoga. Não foi o yoga que me convenceu. Foi um Uhum. momento de rebeldia. Eu falei, vou ser vegetariana. E lá se passaram 27 anos. E eu não como carne há 27 anos. Enfim, e aí Loucura, né? eu fui, Loucura. eu fui renascendo nesses meses que ele estava lá. E aí ele voltou em 2010, que ele ficou 9 meses. Quando ele chegou, eu fui buscar ele no aeroporto, foi muito engraçado, que ele falou assim, não vejo a hora de ir para nossa casa e dormir na minha cama. E dormir na nossa cama. Aí eu falei, minha cama, minha casa. Você ficou 9 meses fora, você vai chegar de mansinho, porque eu precisei me acostumar. Eita! 9 meses sem você e transformar a minha vida. Então não ache que o que você vai encontrar foi o que você deixou. E ele falou que o dia que eu falei isso pra ele foi o dia que ele pensou: eu vou casar com essa mulher. Ah, gente! Porque eu Ah, já não era sensacional! dependente dele. Eu já, tipo, eu Aham. falei: eu tenho uma vida, eu sei o que eu quero fazer da minha vida, eu sei pra onde eu vou. Ele quer ir, ele vai, ele não quer ir, ele não vai. Uhum. E foi aí que ele falou: cara, vou casar com ela. Fantástico. E aí, nessa volta dele de viagem, nesse ponto, você já estava dando aula de yoga? Como é Não, que eu estava não estava dando aula profissionalmente? de yoga. Eu era ainda babá. Eu fazia uns trabalhos de babá esporadicamente, mas eu tinha me formado como professora de educação infantil, então eu trabalhava numa creche Ah, como sim, assistente de uma professora. sim. E aí eu fazia as minhas práticas, fazia os meus estudos, né, do lado, foi quando eu decidi, eu falei, cara, acho que eu quero conhecer um pouco mais sobre isso. E aí eu tinha dois caminhos. Ou eu faria um retiro de yoga, que é um investimento bem alto, que Uhum. geralmente tem muita coisa que envolve, né? Comida, transporte, o Sim, hotel. sei. Ou eu posso pegar esse mesmo dinheiro que é equivalente e fazer um curso de formação.
que foi o que eu Ah, optei não, mas aí fazer. naquela época, quando ele estava viajando, que você foi, fez a aula e você se viu fazendo, né? Só Aí você fazia só. aula, E aí só parou fazia de aula. novo. Não, não. Ah, Ah, continuou só como aluna. quando ele estava na África, eu me tornei praticante Ah, mesmo. sim. Mesmo, Tá. mesmo, assim, meu corpo mudou, minha mentalidade mudou, os meus hábitos mudaram, e foi ali que eu percebi que eu não queria viver diferente. Eu queria viver daquela maneira. Uhum. Quando ele voltou, ele começou a perceber as mudanças, ele me incentivava a continuar a prática. E foi aí que eu comecei a me interessar e entender mais, tá, legal, me fez muito bem. Por quê? Agora eu quero saber o porquê que está me fazendo tão bem. Por que que respirar da maneira X, Y, Z faz eu me sentir assim? Por que que essa postura me faz chorar? Por que que essa postura eu sinto raiva? Aí eu quis aprofundar. Não é o tipo de coisa de respostas que você vai ter numa aula coletiva, mas é o tipo de respostas que eu vou ter num curso de formação. Então eu decidi fazer um curso de formação para entender Hum. mais dessas coisas. Ahn, mas eu nunca quis ser professora. Nunca. Eu nunca quis estar na frente ali Sim, o do curso de formação palco. era para saber mais mesmo, Era né? Mas para não que mim, fosse, era para você. Aham. era para mim. E Eu já fiz eu assim, muito curso assim. Maior parte dos cursos, que já fiz milhões de cursos, foi tudo para e eu não mim. queria. É. E aí, como que eu me via, né? Assim, você tem que dar algumas aulas para você receber o seu certificado. Então, na hora que tinha que dar as aulas, meu Deus do céu, eu entrava em pânico, eu transpirava e não sei o quê. E aí, meu pensamento sempre era assim: eu não tinha autoestima na época, né? Meu pensamento era assim: eu quero dar a aula igual a quem? Fulano, eu gosto da aula de fulano, eu quero então essa aula eu vou dar igual a aula de fulano. Aí eu fazia aula de fulano e anotava tudo. Ah, fulano começou assim, fez essa postura, fez essa sequência, fez isso. Ah, Anotava. Aí eu da aula. Levanta o braço, faz não sei o quê, com a minha colinha. ah, E eu falava, meu, que merda de aula, cara, que saco. Enfim, consegui o meu certificado. Aí eu comecei a ver algumas oportunidades de eu dar aula. E eu comecei a curtir. E foi nessas pequenas oportunidades que eu comecei a me soltar um pouquinho mais. Mas a grande virada de chave foi quando a gente mudou para o Brasil. A gente voltou para o ah, Brasil tá. em 2013. Eu Uhum, fiz o curso de formação em 2012, me formei, papapá. A gente se casou nos Estados Unidos em 2010 e a gente se casou no Brasil em 2012. uhum. 2013, a gente falou, Por meu, que que vocês voltaram? porque a gente estava de saco cheio de estar lá e Ah, ter uma vida incrível. A gente morava em Washington, D.C., então a gente morava na capital. A uhum, capital americana, ela é muito previsível. Aonde a gente morava é muito previsível. A gente morava, na verdade, em Bethesda, que é um distritozinho ali fora. Então, a gente sabia o que ia acontecer na nossa vida em 2, 3 semanas. Não tinha quebra de rotina. E isso começou a deixar a gente bodeada. A gente falava, meu, não tem expansão, não tem nada de diferente. não era a onda de vocês, né? Não, já foi, mas assim, o americano ele tem um padrão de pensamento de que tempo é dinheiro extremamente enraizado. Então, qualquer pessoa que queira criar uma qualidade de vida, que seja viajar, fazer mais coisas que não envolvam ganhar dinheiro, existe uma nuvem que paira no ar que diz: ah, você está viajando, você está perdendo tanto porque você está gastando com a viagem e o dinheiro que você não está fazendo. E a gente quis se desconectar daquilo. A gente não queria mais viver pelo tempo é dinheiro, a gente não queria mais estar nessa onda. A gente queria ter uma qualidade de vida, a gente queria ter fins de semana, viajar, a gente queria poder andar até o trabalho. Ele pegava o metrô que levava 1h40 para ele chegar no trabalho dele, onde ele nem ganhava tanto. Então, tinha Ele fazia o que brecha. lá? Tem nada com Ele isso, sempre não, é só de trabalhou, curiosidade. ele sempre trabalhou com turismo. Quando a gente se Ah, conheceu, ele era desempregado e eu era recém-au pair. Hoje, ele é diretor da maior agência de turismo de luxo receptivo no Brasil, que chama Abercrombie Kent. Então, ah, ele traz aí os maiores executivos, os ricaços gringos, para conhecer o Brasil.
Boa. Enfim, então a gente conseguiu ter essa qualidade de vida agora, que E aí é, vocês já voltaram pro Rio mesmo? mas eu não conheço ninguém no Rio até então. O pai dele estava aqui, foi assim, ele começou a fazer algumas entrevistas online e a gente quase foi para Paris, porque ele fez uma entrevista para a ONU, passou na primeira, passou na segunda. Quando ele passou na segunda, meu primeiro pensamento foi: legal, a gente vai morar na França. Hum, Aí eu pensei uns dias depois, meu, que merda, eu não quero morar na França. Porque se a gente fosse para a França, tudo que eu conquistei, todo o meu inglês redondinho, ele ia pausar. Então, eu, de professora bem-sucedida na época, eu ia voltar a ser o quê? Aluna. Ia hum, depender do dinheiro dele. E eu não queria isso. Eu falei, eu não quero depender do seu dinheiro, eu não quero voltar a ser aluna, eu quero ser independente. Por uhum, sorte, não deu certo. E aí ele fez uma entrevista, aí um dia ligaram para ele e falaram, cara, abriu uma agência aqui, não era essa que ele tá, era uma agência bem menor em Copacabana, e falou, olha, a gente tá precisando de uma pessoa XYZ nesse salário. A gente já tava com a intenção, aí a gente veio uhum. pro Rio. Mas aí sua família é de onde? Minha família é de São Paulo. Ah, tá. A mãe do Hum, Mica mora em Nova York, o irmão mora em Nova York, a irmã mora em São Paulo, a única pessoa que morava no Rio era o pai era o dele, que pai. hoje mora em Cunha, Ah, nesse mesmo prédio. E aí, foi muito interessante. O nosso poder de manifestação, ele é surreal. Ele chegou aqui primeiro, porque eu estava com questões de green card, que eu não podia sair antes e tudo mais, então eu fiquei até abril, ele veio em fevereiro. Eu fiquei 2 meses sozinha lá, fechando o apartamento, me desfazendo de coisas, vendendo coisas. E aí, ele chegou numa segunda-feira bem cedinho, ele embarcou no domingo, chegou numa segunda-feira bem cedinho, aí tem uma feira aqui perto. E ele foi na feira com o pai. No meio da feira, ele encontrou um francês, o Gabriel, e aí a gente precisava de um apartamento para alugar que fosse mobiliado, e de preferência nessa região. Aí eles encontraram esse francês, e esse francês falou assim: Haroldo, que é o nome do pai dele, você conhece alguém para poder alugar o meu apartamento por 18 meses e cuidar das minhas plantas e dos meus móveis? Ali na feira fechou o contrato. Aí a Ah, gente não, alugou esse gente. apartamento que a gente tá. A gente alugou esse apartamento que a gente Não tá. é possível. Aí A gente vê em filme, a gente fala assim, não, isso não acontece. Pois acontece, eu sou a é. prova disso. Aí, aqui eram para ser tipo 3 ambientes. Ele quebrou tudo. Então, meu quarto é ali, é tudo aberto, e aqui é a sala, e aqui meu escritório. Ele quebrou tudo, então é um grande loft aqui. E o quarto das meninas Uhum. é lá para lá. Aqui é o Cristo. Hum, Então, quando a gente deita a nossa cabeça no travesseiro, a gente vê o Cristo do nosso travesseiro. uhum. Aí um dia a gente fala assim: não tem outro lugar no mundo que a gente quer estar. A gente quer esse apartamento. Da onde que a gente vai tirar 1 milhão e cacetada para comprar um apartamento desse? Porque daqui a pouco esse francês vai querer um apartamento de volta. Não, a gente tem que dar um jeito de comprar esse apartamento. Passou não sei quanto tempo, não muito tempo, o pai dele falou assim: então, Micael, tô com um dinheiro europeu que eu preciso investir no Brasil. Me ajuda? Aí o pai dele comprou o apartamento, com tudo que tinha dentro. Gente, Tudo é ah, mesmo. É taça de né? cristal, tudo é a cafeteira da Nespresso, tudo, tudo. Máquina de lavar, geladeira, cama, tudo. O É pra vocês francês só estarem aí tirou as mesmo. roupas. É pra vocês E estarem aí a gente aí, foi é pra morar deixando aí. com a É. nossa cara. Que loucura. Que é Você uma vê. loucura mesmo. É, O que é pra ser tem muita força, tá, exatamente. né? É. E aí eu Mas e aí, cheguei mas aí quando aqui. você veio? Aí você veio e já veio dar aula de yoga? Yoga. Não. Aí entrou, né, Micael, o senhor meu marido, e eu falei assim, cara, eu vou dar aula de inglês para ganhar dinheiro e não sei o quê, vou numa escola de inglês. Aí ele falou assim, cara, na boa, quando as pessoas te perguntarem da onde vem o teu dinheiro, você quer ter orgulho e bater no peito de que você fala que teu dinheiro vem da onde? Eu falei de dar aula de yoga. Ele falou, então você não vai fazer nada mais. Você só vai dar aula de yoga. E aí ele falou assim, durante um mês.
eu não quero que você pense em dinheiro. Durante um mês, tudo que você quiser, eu vou te ajudar. Tem um retiro de yoga? Vai. Tem um não sei o que de yoga? Vai. Quer fazer aula em todos os estilos de yoga da Zona Sul? Faça. Vai construir a tua história. E foi assim que começou. Porra! Aí eu fui fazendo aula em vários estúdios, alguns eu me identifiquei, muitos eu não me identifiquei. Fui em algumas conferências de yoga que aconteceram naquela época. E aí eu comecei dando aula, eu ia fazer aula e eu falava, eu sou professora de yoga, recém-chegada dos Estados Unidos, né? Se você precisar de alguma professora substituta, papapá, papapá. E meio que foi assim, eu sempre fui muito cara de pau em oferecer o meu serviço. Tipo, Uhum, sou babá, tudo bom? Se você precisar de uma babá, me chama. Ah, você tem cachorro? Se você precisar de alguém que ande seu cachorro, me chama. E era assim que eu uhum, ia fazendo dinheiro. E aqui não foi diferente. Aí eu fui no estúdio e fui fazer uma aula, gostei muito da proposta do estúdio como aluna, depois eu desandou para mim, mas foi uma boa vitrine, foi uma boa experiência. uhum. E eu ganhava R$ 35 por aula. E eu tenho muita especialização, muita, assim, eu tenho muito investimento em curso. E aí começou a chegar um momento que eu falei, não tá certo eu aceitar esse valor. Uhum. Você quer bater no peito falando que eu sou sua professora? Por quê? Porque eu tenho todo esse tanto de especialização, porque eu sei dar aula em 2 idiomas ao mesmo tempo, porque eu consigo também dar aula para deficiente auditivo, porque eu tenho experiência com isso, porque eu também consigo dar aula para gestante e pós-parto, porque eu tenho experiência com isso, mas não quer me dar aumento? Eu não aprendi isso de graça. E Já aí eu ouvi uma comecei, história semelhante por aqui, hein? Já eu comecei ouvi. a me sentir desvalorizada, só que eu não tinha autoestima. Então, o que que eu Ah, fazia? Eu sempre projetava no outro aquilo que eu mesma não tinha por mim. Então, não é que ele não me valorizava, eu não me valorizava, porque as pessoas só fazem com a gente aquilo que a gente permite. Então, durante muito tempo, eu permiti que as pessoas se colocar seu preço aproveitassem. no seu trabalho. Exato. Para Uhum, depois eu me sentir injustiçada e eu ter para quem apontar o meu dedo, quando sempre esteve em mim. uhum. Foi aí que entrou Teta Healing, autoconhecimento, papapá, papapá. Mas antes disso tudo, eu sempre fui muito cara de pau. Aí foi a época que começou o Instagram. E eu fui conhecendo, fazendo amizade com algumas professoras. Aí no Rio, eu não sei em BH, não sei em Minas. Já tinha aula online nessa época? Não, Não, né? não. Era Imagina, estúdio não era mesmo. nem. Que ano era isso? Isso era 2013. Ah, tá. Mas a aula online ainda não era nem cogitado. Mas aqui no Rio, eu não sei, né, em Minas, é muito comum, por exemplo, uma marca vai fazer um lançamento de uma coleção. Então, eles fazem uma grande festa, assim, loja aberta, bebida, para quem quiser ir. E um Uhum. dia eu estava voltando de uma aula desse estúdio e eu vi um vucu-vucu, né, não tinha filho na época, e o marido estava trabalhando até mais tarde, eu pensei, o que que é isso aqui? Aí parei. Falei, gente, o que que tá acontecendo, né? E alguém me ofereceu uma cerveja, eu peguei, eu detesto cerveja, não tomo cerveja, mas peguei para me sentir envolvida no negócio. Dei lá um tintim com alguém e eu falei, o que que é isso aqui? Ah, isso aqui é um lançamento dessa marca. Qual o seu nome? Ah, o meu nome é Diógenes. Diógenes é um grande relações públicas do Rio de Janeiro. E eu lá, pô, legal, sou professora de yoga, recém-chegada no Rio, se você precisar de aula, vou adorar te dar. Nunca dei aula pro Diógenes. Mas aí o que aconteceu? Segundo evento de rua que teve, encontrei Diógenes. Oi, Diógenes, tudo bom? Pô, legal. Aí eu já entendia como é que funcionava a comunicação ali, o relacionamento. Então eu vesti ali o meu negócio e comecei a me relacionar. Fui no Diógenes certeira. Oi, Diógenes, lembra de mim, professora de yoga? Lógico que eu lembro. Fulana, essa daqui é a Sá Souza, professora de yoga. Passosa. Aí, de uma cara de pau que eu tive numa noite, eu conheci alguém que passou a me apresentar como Sá Souza, professora de yoga. Numa dessas, eu fui convidada para fazer um evento da Animale com uma professora de yoga amiga minha, a Ju Domingues.
E a garota propaganda naquele dia era a Isis Valverde. Hum. E aí, no intervalo da nossa apresentação de prática, a Isis estava sentada, mexendo no celular, e eu pensava, meu, eu só vejo esse povo na televisão. Se não for agora, quando? Meu, cheguei nela. Oi, tudo bem? Poxa, prazer te conhecer. Eu não sei se você sabe, eu sou uma das professoras. Ela, nossa, eu vi o que vocês estão fazendo, lindo, maravilhoso. Parabéns, muito bacana seu trabalho. E eu falei, olha, se um dia você quiser fazer aula de yoga, eu vou adorar poder te proporcionar essa experiência. Ela anota meu número. Aí, bom, deu um tempo, quando a Isis foi fazer a novela da sereia, que ela era uma sereia lá, comecei a dar aula para ela. Aí a gente foi ficando mais íntimo, papapá, aniversário, festa. Aí ela ia chamando eu e o Mica, conheci Juliana Paz, virei professora de Juliana Paz. Aí daí comecei a dar aula para Ju Matoni, que é a assessora da Isis, da Juliana Matoni, meio Tata Werneck e Rafa Witt. E aí quando eu vi, eu saí de um lugar onde eu ganhava R$ 35 para de repente Aham. dar aula para todas essas grandes celebridades que eu só via na televisão. E eu tinha falado em algum momento pro meu marido, eu falei, você pode escrever. Eu vou dar aula para toda essa galera que você tá vendo aqui, ó. Ah. E aí foi assim, Tata Werneck, Giovanna Eubank, Rafa Witt, Carolina Ferraz, eu dei aula para ela quando ela estava grávida, para Ingrid Guimarães, já dei também. Então eu fui entendendo como que funciona, né, essa galera. Mas eu ainda não tinha Sensacional. autoestima. Mas eu não tinha Ah, não, não é autoestima. possível. Mesmo? Eu não tinha, sabe por quê? Porque eu não sabia cobrar eles. E eu Continuou cheguei trinta e a... cinco reais? Não, não continuou R$ 35, continuou pouco, mas eles conseguiam, porque eu permitia, né? Teve uma dessas celebridades que um dia falou assim pra mim: Nossa, mas R$ 120 você vai me cobrar? Poxa vida, eu poderia ter escolhido qualquer pessoa, mas eu escolhi você. E aí eu pensei, Cara, e você caramba, é escutar isso da verdade. própria pessoa, né? Que vai te Dentro da pagar, casa, dentro de um casão, assim, gigantesco. Só que eu não você tinha fica autoestima. meio. E aí, o que que eu pensei? Verdade, cara, ela poderia ter escolhido qualquer pessoa. Ela me escolheu. Sem autoestima. Com autoestima amor, eu poderia escolher qualquer pessoa, mas eu escolhi você. Então, assim, você quer escolher outra pessoa, não tem problema. Eu sei o que eu ofereço. Você quer uma aula mais barata? Você vai pegar um professor menos experiente com menos conhecimento. Tá tudo bem, é uma escolha que a gente faz. Mas eu sei por que que eu cobro isso hoje. Não quer pagar? Não tem problema. O tempo com as minhas Ok. filhas vale muito mais do que isso. Eu vou ficar com elas. E assim é. Mas como que você conseguiu dar essa virada, assim, na Quando autoestima? eu, quando eu conheci o Teta Healing, Ah. aí eu comecei numa onda de Teta Healing, vinha essa palavra na minha cabeça. E aí teve a Luana Ferreira, que Não, foi mas a onde que precursora. você conheceu? No meio do yoga Internet. já. Ah, na internet, Eu tá. vi as pessoas falando no Instagram, aí o Instagram já estava meio forte, né? Uhum. E aí tem a Luana Ferreira, que foi a precursora de trazer o Theta Healing para o Brasil. Ela é a fundadora do Natural Vibe. E, e eu era uma pessoa sem grana na época. Então, assim, eu tinha muitas crenças com dinheiro, muitas. Assim, para mim, eu nunca podia ter mais dinheiro que os meus pais. E eu ganhava muito bem, eu fazia, sei lá, 15, 20 mil reais por mês. E eu nunca tinha dinheiro. E depois eu fui entender com todos os cursos de Theta Healing que eu fiz, que eu tinha uma crença enraizada de que eu não podia ter mais dinheiro que os meus pais. Que se eu tivesse mais dinheiro que eles, eu estava desonrando todo o sacrifício que eles fizeram por mim, que eu trabalhava por eles. Gente, que loucura. E eu passei vinte e Ah. dois anos da minha vida cultivando essa crença, porque eu lembro o dia que eu consegui o meu primeiro emprego no McDonald's e eu falei: a partir de hoje, todo o trabalho, todo o dinheiro que eu fizer é por vocês. E ali eu bati o martelo e eu assinei um contrato energético de uma crença extremamente enraizada de que boa parte do meu dinheiro, se não todo o meu dinheiro, iria para os meus pais. Então, quando eu trabalhava, morava nos Estados Unidos, eu ganhava em dólar, metade do que eu ganhava eu mandava para eles. Só que aí eu mudei energeticamente a hierarquia da minha família e eu passei a ser a mãe, pai dos meus pais. E eu não deixava mais eles escolherem o que eles queriam comprar.
Eu que decidia, não, vamos comprar esse porque isso aqui é melhor, vamos comprar esse porque esse aqui vem mais, sou eu que estou pagando. Hum. E aí foi o Theta Healing que me fez entender que eu precisava voltar para o meu lugar de origem, meu lugar de filha. Gente, mas como funciona? Eu me interessei mais agora aqui pelo Teta Healing. Eu já tinha ouvido falar, É, mas agora eu acho que você então, era tudo que eu aí, estava precisando hoje, viu? eu faço atendimentos e tudo mais. E a questão financeira sempre foi algo que pegou muito na minha vida. Tanto é que professor de yoga não tem educação financeira. A gente paga, sei lá, 5, 6, às vezes 10 mil reais num curso de formação, mas não se sente, não acha que é correto cobrar 300 reais por uma aula. Por Mas que não que é eu tenho só que yoga, né? acessibilizar? Não, não é, mas é que yoga trabalha com bem-estar. Então, Sim, existe uma coisa que paira no ar que todo mundo que trabalha com bem-estar e saúde mental tem que trabalhar de graça. sim. Mas, poxa Porque vida, você tem que ajudar, né? Você por tem que só quê? doar. É. Por quê? Se é Eu já ouvi justamente outras pessoas falando isso mesmo. o fato de eu cobrar hoje das minhas aulas R$ 350 uma aula me proporciona, me dá a segurança e a garantia de criar um podcast para professores que não têm dinheiro para investir num curso. Porque eu fui essa professora. Eu fui essa professora que queria dicas. Como que eu posso crescer? Como que eu posso ver meu nome? Como que eu posso me sentir mais segura? Como que eu posso me sentir mais confiante? E ninguém quer falar. Porque a gente é Uhum. visto como concorrente, a gente é educado, olha, tá aqui seu diploma, agora corre. Porque todo mundo é concorrente. Se você não pegar esse aluno, vão pegar. Não é assim que funciona. Nenhum professor de yoga é meu concorrente. Você entrevistou a Pri Leite. A Pri Leite não é minha concorrente. Nós somos Uhum. companheiras de trabalho. Ela tem a missão dela, eu tenho a minha. Ela Aham. tem um produto digital, eu não quero criar aula online, eu não quero ficar gravando, editando vídeo, eu não tenho saco para isso. Eu quero gravar podcast, eu quero gravar e ajudar professores de yoga a fazerem um puta de um trabalho e ganharem uma puta de uma grana Mas e aí, ter qualidade de vida. como que veio a ideia do podcast? Você já tinha um trabalho com professores antes disso? Já durante a pandemia, porque Ah, quando rolou a quarentena, eu sempre tive um quê de empreendedora, mas eu nunca tinha entendido isso. Porque eu não fui educada para isso, eu nunca tive educação financeira. Eu aprendi educação financeira quando a pandemia começou, que eu falei, vai ter um monte de curso, começou um monte de curso, eu falei, eu quero saber. tá. Fiz curso da Natália Aham. Arcuri, enfim. E só do ano passado para cá que eu sou uma pessoa que eu respiro, que eu vou no mercado e eu falo, eu quero isso, 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 e eu não vejo preço. No começo eu me sentia culpada. Nossa, mas os meus pais não podem comprar essas, não podem fazer desse jeito. Hoje não, hoje eu vou e eu pego exatamente aquilo que eu quero, da marca que eu quero, do que eu mais gosto, na quantidade que eu quero, pago, não vejo o valor e eu falo, obrigada. Obrigada porque eu construí isso. Eu trabalhei para isso, o meu marido teve uma vida completamente diferente da minha, então ele é muito abundante. Então, o que eu vivo hoje é assim, não é perto do que eu vivi quando eu era criança. A vida que as minhas filhas têm hoje, ela é completamente oposta da vida que eu tive quando criança. Meu pai não podia comprar um pacote de bolacha barra biscoito. Ele não tinha dinheiro, não Uhum. tinha. E hoje eu me vejo tendo que mostrar para as minhas filhas que não é porque nós temos uma boa, condição financeira que elas podem ter tudo que elas querem. Não é E é assim que difícil, funciona. né? Eu acho É difícil porque essa assim, parte. sabe por que que foi difícil para mim? E eu entendi isso numa crença limitante? Porque eu vi a minha criança nas minhas filhas. Então, comprar tudo que as minhas filhas, principalmente a minha mais velha, queria era suprir uma necessidade da minha criança, que ganhou muitos nãos. Então, porque o meu pai não pôde me dar muitas coisas, eu quis repor isso, eu quis tapar um buraco nisso, comprando tudo que a minha filha queria. E não era assim. E aí eu me embolava e aí não tinha educação financeira. Aí teve uma vez que eu ganhei uma puta de uma grana numa aula e eu falei, já tinha Teta Healing, tá? Vou sair. Já tinha minha filha mais velha e aí eu fui numas lojas em Ipanema, quando eu vi eu tinha umas 5 sacolas na mão.
paguei tudo à vista. Acho que eram uns 500, 600 reais que eu paguei ali na hora. E aí, quando eu me vi com as sacolas, eu falei, por que que eu comprei tudo isso? Eu não preciso de nada disso. Aí veio a crença, porque agora você está falando para a tua criança que você pode comprar tudo à vista. Que você não precisa mais ficar esperando o dinheiro para parcela, papapá, papapá, papapá. Ali eu vi a crença, eu ressignifiquei a crença, bem, né, agradeci, papapá, fiz um trabalho energético em mim ali e nunca mais fiz uma compra maluca sem pensar. Gente, que loucura, hein? Que loucura. O Teta Healing funciona à distância? Funciona, funciona. Eu só atendo à distância, não atendo pessoalmente. É mesmo? Uhum. Olha só, gente, vou considerar aí, hein? Por aqui, minha filha, muitas crenças limitantes, muitos problemas financeiros. É, Não é problema financeiro, né? É esse lidar com a finança aí que você está falando. São coisas diferentes, né? eu tinha uma outra crença, eu até falei pro meu marido ontem quando a gente foi dormir, de que se você tem muito dinheiro, você tem que ser muito responsável. E eu nunca me vi como uma pessoa responsável, então eu preferia não ter muito dinheiro. Ganhar só aqui, ó, no nível da minha responsabilidade. Então, assumir um podcast é uma puta responsabilidade. A gente tá aqui passando uma informação. Isso tem um É, preço. Isso tem um valor. é. Então, se vem uma marca grande, igual você estava me contando a história da Melita, Uhum. que quer patrocinar o seu trabalho, e você tá cheia de crença, você fala: opa, eu manifestei isso, mas eu não me sinto merecedora. Porque tem isso também. Todo ser humano pode manifestar o que quiser na vida, mas nem sempre a gente se considera merecedor de receber aquilo. Ah, eu queria tanto, vai. Quero tanto uma água, uma máquina que faz água com gás. Nossa, eu quero tanto, quero tanto, quero tanto. Pô, é R$ 700 na loja, mas eu quero tanto. Aí vem a marca e fala assim, cara, a gente tá a fim de te dar uma máquina nossa. Você faz uns stories? E aí eu fico assim, não, gente, imagina, eu não posso aceitar. A vida é uma merda. Nada dá certo pra mim. Porque eu tô cheia de crenças de não merecimento. Eu manifestei a garrafa com Ai, água meu com gás. Deus. A marca me notou, falou: tá aqui, eu quero te dar. Não, não Você vou falou, não, não aceitar. vou E aceitar. a vida está contra você. Entende? É, complicado, complicado, né? Tô pensando aqui agora. Vou ficar meio pensativa aqui a partir Ih, desse gente, o momento. podcast agora virou É, um. vou acabar mais cedo aqui. Peraí, deixa eu. Anotar minhas crenças. Nossa, mas é porque Mas é, hoje em a dia, então, gente você consegue trabalhar, então, sua relação com dinheiro, com, assim, 100% não, porque eu sempre vou reconhecendo algumas coisas novas. Por exemplo, a Carol Rashi, ela é uma professora de yoga que ela vai com. Não é que ela vai contra, mas assim, o que a massa fala, que é você tem que viver no natureba, você não precisa de muito, você não pode ter vaidade, botox, silicone, procedimentos estéticos. A Carol vai tudo contra isso. A Carol gosta de luxo, a Carol é super vaidosa, tá sempre bem vestida, só roupa de marca, é rica, e ela fala que é rica mesmo. E assim, ela tem um programa de inteligência emocional que chama Acenda Sua Luz. Ela fez uma live ontem que ela falou assim, alguém falou assim, Carol, ela abriu uma caixinha de perguntas depois de uma live sobre prosperidade e fizeram a seguinte pergunta para ela, Carol, com o que que você gosta de gastar mais o seu dinheiro? Aí ela falou, com luxo e viagens. Carol, o Quando quê? eu vi, Carol Rache, Racha. Rache. Ah, tá. E ela fala assim, quando eu viajo, eu gosto de me sentir bem, eu gosto de coisas bonitas, eu gosto de coisas boas. Mas não faz o menor sentido eu investir nas minhas viagens em bons hotéis, em boas comidas, em bom serviço e voltar para minha casa e não ter essa experiência na minha casa. Meu, a hora que eu li, eu falei assim, aí eu escrevi para ela, eu falei, Carol, eu preciso investigar isso em mim, porque essa sua fala, essa frase me gerou desconforto.
Porque atualmente, com o trabalho do Mikael, a gente tem muitas experiências de luxo. Mas quando eu volto para casa, eu falo, essa aqui é a sua realidade. Mas eu Uhum, quero viver aquilo. Mas essa aqui é a sua realidade. E aí eu uhum. falei, isso aconteceu hoje, eu troquei mensagem com ela hoje. Eu falei, Carol, eu vou investigar isso. E é quase que A dizer assim, né? Você até pode ir lá ter um gostinho, mas não é bem para você, não. Não, Né? É menina, quase isso. Fala assim, a não, aqui, gente aqui foi, a gente foi, eu e o Mikael, semana passada, no baile da Vogue. Foi o nosso terceiro ano indo pro baile da Vogue. Não é qualquer pessoa que vai no baile da Vogue. Não tem como comprar convite para ir no baile da Vogue. É só convidados. E a gente vai porque ele vende o Copacabana Palace igual a minha água com gás. E aí a gente foi. Primeiro ano eu fui assim, eu não pertenço a esse lugar, eu não pertenço a esse lugar. Segundo ano eu fui, cara, o que que eu tô fazendo aqui? Eu sou mãe de duas, eu tinha que estar em casa, amamentando, fazendo meu papel de mãe. Esse ano eu eu já fui fiquei assim, muito assim. Rafa Kalimann! E aí, meu amor, tudo bem? Olha só, você, Dou João, aula de né, seu yoga. amigo. Não, é porque já Dou tinham aula de falado yoga. de mim pra ela. Oi, Rafa, tudo bom? Então, eu sou amiga do João, ele falou de mim pra você sobre aula de yoga. Falou. Você anota meu número? Lógico, Rafa. Pá, 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 pá. Mariana Ximenes, sabe o que que você tá fazendo aqui? Juliana Pa... O que que você tá fazendo Eu, aqui? gente, eu fui. Ai, me chama na Nossa, próxima. eu, Ah! eu adoraria chamar um monte de gente, mas, cara, Não, não. biometria, é não sei o quê, é um negócio surreal pra entrar É lá. mesmo? O negócio é sério pra entrar lá. Você faz biometria 2 dias antes, pega não sei o quê, pega não sei o que lá, e, enfim. Hum. Então, todo mundo que você via na TV tava lá. Só que esse ano eu me senti pertencente. Esse ano eu falei, eu tenho que estar aqui. Eu vou estar aqui. E eu vou entrar na energia desse lugar. E por causa do estado de saúde mental que eu estou, né? Ele tá começando a ficar melhor. O meu marido olhou pra mim e ele falou assim: voltou, né? Porque para network eu sou muito boa. Então eu tô há 10 anos construindo network. Eu cheguei aqui sem conhecer ninguém. E a minha Uhum. cara de pau, que sempre deixou minha mãe com muita vergonha, é o que me colocou onde eu tô hoje. Então hoje eu consigo reconhecer que tudo isso é mérito meu. Que bom, Porque hein? eu Bendita sou cara de cara de pau. pau. Eu sou cara de pau o suficiente para falar, cara, eu sou professora. Ó, já dei aula ali, ó. Ó, tá vendo? Oi, Juliette, tudo bom? Posso tirar uma foto com você? Sou professora de yoga. Inclusive, sou professora de yoga da Juliana na Paz. Melhor Ela ia se pode falar isso chegar. pra você. E meu chegar, ó, quer Gente, tirar uma foto comigo? Você não pergunta isso, não, pode, quer gente. tirar uma foto? E eu nunca tirei foto com nenhum aluno famoso meu. Nunca. Eu não tinha foto com ninguém. De todas as pessoas famosas que eu já dei aula, nunca tirei foto. Esse ano, eu vi esse povo no baile e eu falei assim: vem cá, vamos tirar uma fotinha aqui com essa professora rapidinho, vem cá. Você mandou juntar? Junta, junta. Vem Não, cá. não mandei. Junta, vamos, vem Não cá, junta mandei, aqui mas atrás. assim, eu fui caçando, né? Porque tava todo mundo em ativação, fui caçando. Juliana, vamos tirar uma foto. Giovana e o Bank, vamos tirar uma foto. Bora tirar uma foto. E fui pegando todo mundo. Eu falei, agora eu vou tirar foto com esse povo. Agora eu Pronto, vou. e é isso. Sensacional. Mas precisou eu também trabalhar muito crenças de que eu sou merecedora de dar aula para essas pessoas e receber, porque eles têm dinheiro para pagar. Mas por que Claro. que eu tenho que ter vergonha de cobrar? É. Tá, então já caminhando aqui para o final, infelizmente, porque eu queria ficar falando aqui, ó. Que ele, para mim, podia ser esse podcast de 4 horas aqui, que eu Ai, a gente ia não ficar ia me aqui, ó, importar. numa identificação de crença limitante que eu adoro. Ai, não, eu não sei se eu adoro, não. Eu acho terrível. Ah, olha, mas é, Porque eu é, é identifico uma atrás libertador. da outra. Ai, meu Não, Deus. a gente vai Mas devagarzinho, a tem que gente identificar, identifica. né? Como é É. que você trata se você não perceber que tá ali, né? Não tem jeito. Todas essas crenças pela qual a gente se agarra, muito elas trazem algum benefício. Só que quando a gente pensa, assim, racionaliza, você fala, meu, não é possível que isso me traga algum benefício. É, E traz. Para o é, subconsciente traz algum tipo de segurança. pois é. É. Eu vou trabalhar isso ainda, mas calma. Tá. Passinho de Mas cada vamos lá, vez. então. Vamos para as nossas dicas de negócios. Então, conta pra gente. Uma dica para quem Olha, quer começar um negócio, ou co-yoga, ou
Com autocuidado, o que você diria? Uhum. Olha, eu separei primeiro 2 dicas de livro que eu acho que eles fizeram muita diferença para mim, eles me Mas aí já tá trouxeram na minha dica cultural. Eu vou pedir dica. Você quer Ah, você misturar? vai Então pedir? mistura a Não, dica não, cultural. pode. É, cultural é assim, é livro, filme, série, qualquer coisa Tá, assim que então te peraí, vamos, inspirou, que vamos, você. vamos no que você me perguntou primeiro, então. Para Tá. quem quer trabalhar nessa área, eu acho que o que faz mais sentido é você ter passado pela experiência. Se você nunca fez aula de yoga, não faz o menor sentido você querer dar aula de yoga, porque, veja bem, né? Você É. precisa saber qual é o seu processo de transformação dentro daquilo que você quer trabalhar. No começo, é muito difícil, a gente não gosta muito dessa palavra, é muito desafiador que alguém consiga trabalhar 100% disso. Então, a grande maioria dos professores de yoga trabalham como uma jornada dupla. Tem lá o trabalho que paga as contas e vai encontrando brechas para dar aulas de yoga. E aí foi até por isso que eu criei o podcast, que chama Yoga Lab Online. Até Uhum. registrei marca e tudo mais. Porque dentro dos episódios, a gente começa uma desconstrução de quem é o ser humano por trás da profissão. Por que que aquele professor tem tanto medo de dar aulas? Por que que aquela professora se sente incomodada dando aula para um homem? Talvez ela sofreu um abuso, não sei, talvez aconteceu alguma coisa e ela não quer ter homem na aula dela, ou ela não consegue fazer aulas com homem. Então, a primeira parte do podcast é falando com o ser humano, com a pessoa por trás da profissão, com aquilo que é essência pura. E aí a gente vai se desconstruindo, a gente vai se empoderando, começa. Então, tem muitos episódios que falam para a pessoa se ver como um empreendedor, se ver como uma marca registrada, registrar o próprio nome, se o seu nome é a sua marca, definir as regras do seu trabalho. E tem uma frase que é a frase que basicamente criou esse projeto, que é yoga é para todo mundo. Sim, é isso que a gente escuta em todos os cursos de formação que você fizer em qualquer lugar do mundo. Yoga é para todo mundo. E eu não estou aqui para desmentir isso. Eu estou aqui para desmistificar que o professor de yoga é para todo mundo. A gente não é para todo mundo. Eu, Samantha, não gosto de dar aula para iniciantes. Não gosto. Me desculpe. Não tenho muito saco para isso. É muito desafiador para mim, é muito parado. Essa construção do zero de relacionamento, atualmente ela não me atrai. Sabe, qual é o teu nicho? Qual é o público do teu coração? Qual é aquela galera que você trabalharia de graça? Professor de yoga. Por quê? Eu identifiquei a minha própria dor como professora. Eu queria que alguém estendesse a mão para mim e falasse: Sá, se você for por esse caminho ou por esse caminho, você pode cruzar com isso que pode facilitar. Se der ruim, cara, fala comigo, a gente conversa, a gente. Eu não encontrei ninguém que fizesse isso para mim. Eu quero ser essa pessoa. Eu quero ser a Uhum. pessoa que pode ajudar outros professores a ter uma transição de carreira saudável. Há mães que são professoras de yoga para que elas possam dar suas aulas, ganhar bem e estarem com as suas filhas, os seus filhos, sem se sentirem culpados. Que Uhum. podem viajar, que podem viver bem, que podem comer bem, que podem ter um celular atualizado com o dinheiro do seu trabalho. E ter orgulho de falar: eu comprei tudo isso com o meu trabalho. Você é o quê? Professora de yoga. Por que não? Por que que eu posso Aham. pagar 10 mil reais num curso e não posso cobrar da minha aula? Então, é para isso que serve o É. podcast. Então, Uhum. professor de yoga não é para todos os alunos. Yoga é para todo mundo que quiser praticar, menos o professor de yoga. Ele tem uma galera que é do coração, que é quem vai resolver. Então, essa é a minha primeira dica. Primeiro, faça. Quer trabalhar com terapia? Faça a tal da terapia. Como que ela te afeta? Qual é o seu processo de transformação com aquele item? Mexeu com você? Pô, então vai lá e estuda. A nossa geração é muito privilegiada, Ju. Os nossos pais, eles foram educados que só dá para trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta em mundo corporativo, ou CLT, não sei o quê. A gente Fazendo está concurso. construindo. A gente está construindo os nossos trabalhos. Os nossos filhos, as nossas crianças estão vendo mães que trabalham com aquilo que amam. Eu não vi os meus pais trabalharem com aquilo que amam. Eu vi os meus pais trabalharem para pagar a conta. As minhas filhas, as suas crianças, ou o seu filho ou sua filha, tá vendo uma mãe
que faz aquilo que tem orgulho. E te dá mó tesão, e te dá prazer, e te emociona. Olha o que a gente está mostrando para essa geração. Então, quando eu saio para dar uma aula, as minhas filhas entendem que eu estou indo fazer uma coisa que eu amo. E que elas têm esse direito de cocriar o que elas amam fazer no futuro. A gente que está quebrando isso, a gente veio de uma coisa enraizada para, não, peraí, não é isso. Eu não quero trabalhar no mundo corporativo. Eu não quero trabalhar no escritório. Eu quero trabalhar para uma marca americana que me pague em dólar e eu moro no Rio. Pum, consegui. Eu trabalho para uma marca americana que me paga em dólar. E eu trabalho aqui, da minha sala. E eu ganho em dólar e eu Pronto. faço tudo pelo meu celular. Então, É. assim, nós somos uma realidade co-criadora. Basta a Uhum. gente entender qual é o problema que a gente quer resolver. Um é encontrar o nicho para as pessoas entenderem qual é o nicho do coração delas. O meu eu já falei que são os professores de yoga. E em algum momento a gente tem que começar a demitir cliente. E é assustador e libertador ao mesmo tempo, quando você tem que demitir os seus clientes. Porque não dá para ter cliente que tira a sua paz. Não vale É. nenhum dinheiro que pagam. Ainda mais pra Uhum. gente que é mãe. Não vale. É. Então, essas são minhas dicas. Muito bom. Adorei. Então, agora a dica que você já queria aí atropelar. Sua dica cultural. Dica que você já falou que é livro. Conta pra Eu gente. O que tenho que você dois indica? livros assim. Por que que eu estou indicando o livro? Porque eu não fui uma criança com o hábito de leitura. Eu não cresci sendo incentivada a ler. Eu não tenho memórias de leitura. Então, eu adquiri isso e eu tenho um compromisso comigo, desde o ano passado, que está muito mais forte esse ano, que é eu tenho no mínimo de 6 livros para ler esse ano e alguns audiobooks para escutar. Então, dois que mexeram muito comigo. Um é A Grande Magia. Ai, eu não vou lembrar o nome dela, mas eu tenho aqui. Elizabeth Gilbert, A Grande Magia. E o outro é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Elizabeth, o Esse quê? Eu tô anotando aqui. Elizabeth Gilbert. E o outro é Comece pelo Porquê, do Simon Sinek. Esse Comece pelo Porquê foi um livro, assim, que me transformou. Porque a gente é educado pela sociedade a trabalhar. Ah, eu vendo caneta. Então, compra essa caneta. Por quê? Por que que eu tenho que comprar essa caneta e não a outra? Por que que você tem que fazer aula de yoga comigo e não com ela? Cada um tem o seu porquê. Então, quando você descobre o seu porquê, e aí você desenvolve o como você vai entregar aquele porquê, nasce o quê? Então, o que que eu quero fazer? Por que que eu quero ajudar professores de yoga? Porque eu já fui uma professora de yoga fodida. Eu já fui uma professora de yoga perdida. Eu já fui uma professora de yoga a ponto de querer desistir de tudo e ver todo o meu investimento de dinheiro, tempo ser jogado por água abaixo. Como que eu faço isso? O que que eu entrego? No meu caso, eu só tenho praticamente o como, que é através de podcast, porque eu não tenho algo palpável. Mas depois pode Uhum. ser o quê? Com aulas presenciais, com encontros. Workshops, com É. eventos. Mas tudo Ah, começa com o porquê, porque o porquê está conectado com a nossa essência. E quem não consegue fazer isso provavelmente tem alguma crença enraizada de que não foi educado pelos seus pais e cuidadores. E eu também não fui. Eu fui aprender isso com mais de 35 anos, que eu posso trabalhar com aquilo que eu amo. Os meus pais não estão aprendendo isso agora, porque eles estão vendo em mim. é. Mas vamos lá, então, passe seus contatos para quem quiser saber mais sobre você, sobre o podcast, sobre aulas, Tá. Theta Healing, o que for. Então, aulas Teta Healing podem me encontrar no meu Instagram, que é Sá Souza, com Z e Yoga, tudo junto. Tem o meu site para ter mais informação, ele está meio desatualizado, mas assim, nada mudou tanto lá, que é sassouza.com. E o Instagram do podcast é Yoga Lab, tudo junto, ponto online. E é exatamente esse o nome que vocês vão encontrar nas principais plataformas de podcast. O principal que eu acabo divulgando é o Spotify, né? Porque fica meio concentrado tudo num lugarzinho lá. Então já tem aí, acho que uns 6 episódios
do podcast. E tem um outro que eu já não divulgo mais, mas ele existe, foi onde tudo começou a minha história com podcast, que chama Valor da Essência, que tem mais de 50 episódios. Tem uma entrevista com a Juliana Paz, inclusive. Ah, Esse podcast, ele fala muito sobre crenças limitantes em várias áreas da vida. E não são historinhas que eu conto, é tudo que eu passei. Então, é um diário da minha vida aberto. Como que eu encontrei, o que que eu fiz para resolver, o que que eu identifiquei, quais foram os aprendizados. Então, eu tenho gente que me para na rua até hoje, tem gente que me escreve até hoje. E eu menina, e por nunca que vou que parou? esquecer, porque eu senti que o meu foco está em outra coisa. Então, eu tenho usado agora os Reels para poder comunicar mais isso. Então, vão Ah, lá, sim. assistam os meus Reels, engajem, por favor, que vai me ajudar. Mas só um adendo do valor da essência, eu nunca vou esquecer um dia que eu tenho um episódio que chama Não Desiste de Você. E um dia eu recebi uma mensagem no meu inbox, eu cheguei a tirar um print, ele tá no meu celular em algum lugar. E a menina falava assim: eu tô com um objeto prestes a fazer algo, né? Escolhendo bem aqui as palavras. Uhum. Então, prestes a fazer algo. Se eu tô aqui te escrevendo, foi porque alguém me mandou teu áudio. E eu escutei. Loucura, hein? E aí ele tá lá para quem quiser Engraçado, né? escutar. Aquilo que a gente fala da responsabilidade, né? A A responsabilidade que a gente gente não tem quando a gente sabe, fala alguma coisa. É, a gente não sabe para quem que a gente tá falando, a gente não sabe qual é a história daquela que a pessoa. pessoa, o que que tá passando, qual que é a É, realidade. Realmente, realmente. é Mas, isso. Sá, muitíssimo obrigada. Realmente não queria parar por aqui, Tá tá? legal, né? Nossa, tá sensacional, E a sensacional. gente sem Nossa, ar-condicionado aqui, é, nossa senhora, suando. não, mas mesmo assim, tá ótimo. Nossa, adorei, adorei. Queria Obrigada, continuar aqui falando. foi gostoso. Nossa, adorei, amei. Ai, Muito gente, só pra bacana vocês mesmo. saberem, não foi ela que me convidou, tá? Fui eu que falei assim: Oi, tudo bem? Eu tenho uma história pra contar. Eu quero gravar com você. E eu falei, opa, toda Sou hora. muito, sou muito cara de pau, gente. Eu sou muito cara de Ah, pau. muito obrigada por ser cara de Eu que. pau. Porque olha só, que maravilha que rende. É, Sensacional. rendeu bem, rendeu É, bem. amei, amei. Muitíssimo obrigada por Eu que ter aparecido e agradeço. falar, vamos lá, vamos lá. Eu que agradeço. Eu tô adorando o seu trabalho, eu tô achando um espaço incrível para Ah, outras mulheres obrigada. que precisam desse fortalecimento, que precisam dessa palavra de apoio para falar, cara, não desiste não. Vai aí que você tem uma missão. É, Justamente, a gente não sabe qual é a história delas. Às vezes elas estão pois é, passando por um processo de cura gigantesco de só estarem começando o próprio negócio. pois é, pois é. Meu Então, propósito é esse, é o meu porquê. é Meu o seu porquê. É porquê. porque eu já estive lá, então. Então, é isso. É isso, e assim seguimos. Então, muitíssimo obrigada. Beijo pra você e Obrigada. até a próxima, Um porque eu acho que você vai beijo. ter que voltar, viu? Ai, vai ser um Vai ter que prazer. voltar. Vai ser um prazer. Tchau, Um tchau, beijo. gente. Beijo, Tchau, tchau. tchau. E muito obrigada também a você que está aí até agora, escutou ou então assistiu esse episódio. Se por acaso se lembrou de alguém que pode gostar também desse conteúdo, dessa história, dessas dicas, indica a gente. Faz muita diferença, gente. Para cada pessoinha que você envia um link, já faz uma diferença enorme aqui para o projeto. Então, compartilha nas redes sociais, vai lá no Instagram, pega lá um postzinho, coloca lá nos seus stories. Gente, é lindo. E marca a gente, porque aí a gente remarca também. E aí a gente cria uma corrente muito bacana. E assim a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. E, bom, então você também pode saber mais sobre o conteúdo do projeto, do podcast, no site empreendedelas.com.br e entrar em contato pelo formulário que está lá. Também pode seguir o perfil no Instagram e Facebook também, que é o mesmo arroba, que é o arroba empreendidelas, empreendimentos delas. Se quiser mais alguma informação no LinkedIn, eu também estou por lá, mas aí sou eu mesma, Juliana Mendonça. E, por enquanto, fico por aqui. Te espero no próximo episódio com novas histórias inspiradoras dessa mulherada chique demais que está passando por aqui. Bom, e vamos que vamos, né, gente? Porque para se aventurar nesse mercado
a gente tem que ter peito. Perde não, hein? Até lá.